Vamos orar? Obrigado, Pai eterno, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ter nos conservado em paz em mais um sábado. Este que foi o primeiro sábado deste trimestre. Queremos louvar, Senhor, pela escola sabatina. Queremos louvar-lhe pelo culto. Louvar, Senhor, pelo culto jovem à tarde. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. E mais uma semana vai começar. Os desafios, Senhor, são enormes. E sozinhos nada podemos fazer. Buscamos, Pai, a direção que vem do alto e que possamos viver cada dia, Pai, aguardando, apressando Sua vinda. Hoje, logo queremos sair deste mundo mau. Queremos ser revestidos de glória mortal para habitar consigo por toda a eternidade. Abençoa os meus irmãos, todos aqueles que estão dedicando tempo para esta comunhão entre irmãos, este momento especial. Que a sua bênção especial seja derramada sobre todos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então acho que começamos, né? Bem, em primeiro lugar quero agradecer pelo convite que foi feito mais uma vez. E em primeiro lugar também me apresentar. Eu sou Onésimo Muyambo, eu sou de Moçambique. Temos uma diferença de 5 horas de tempo. São agora aqui 22h09. Né? Todo mundo aqui em casa já dormiu, mas eu estou acordado e é uma bênção poder estar convosco. Bem, talvez me apresentar de uma forma um pouco mais profunda. Eu sou adventista de berço. Todo mundo aqui em casa é adventista, os meus pais, os meus avós, tanto paternos, maternos, meus tios. Toda a minha família é adventista, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma vontade imensa de poder servir a Deus, né? Sempre procurei servir a Ele e dar sempre o meu melhor para Ele. Sou evangelista e tenho participado de muitos evangelismos aqui da minha igreja. Bem, eu quero meditar com os irmãos. Vai ser, na verdade, um estudo. E como temos tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos estudar 2 capítulos em paralelo. E o tema para a nossa conversa é: já não haverá demora. Já não haverá demora. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo já há muito tempo. Mas nesta noite eu quero encorajar os irmãos: já não haverá demora. Daniel e Apocalipse são 2 livros gêmeos. Por isso que Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros, página 118, ela diz que os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. Qual é o alvo? O alvo é unir esses livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Por isso que todo adventista do sétimo dia é convidado a estudar, a compreender Daniel e Apocalipse. Um é o livro selado, Daniel, outro é o livro revelado, Apocalipse. Aquilo que Daniel não conseguiu entender, Jesus vem explicar para nós que vivemos no tempo de forma um pouco mais profunda. No mesmo livro, página 112, Ellen White diz que há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente os 2 livros, Daniel e Apocalipse, merecem atenção como nunca antes na história de nossa obra. Portanto, quero chamar a atenção dos irmãos para estes 2 livros, Daniel e Apocalipse. Então, convido os irmãos. Eu tenho aqui 2 Bíblias para remir o nosso tempo. De um lado, tenho aberto o Apocalipse capítulo 10, do outro lado, Daniel capítulo 12. Então, vou convidar os irmãos para abrirem. Eu vou ditando os versos, que é para podermos acompanhar. Vamos ler primeiro Daniel capítulo 12, verso 5.
Daniel, capítulo 12, verso 5. Vamos lá tentar fazer uma comparação destas duas visões. Daniel, capítulo 12, verso 5. Eu leio. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Vamos para Apocalipse 10, versos 1 e 2. Vamos dar uma comparação. Apocalipse 10, versos 1 e 2. Diz: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Verso 2. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora vamos comparar Daniel 12, versos 6 e 7 com Apocalipse 10, 5 e 6. Depois vou explicar aqui com mais detalhes. Voltamos para Daniel 12, 6 e 7. O verso 6 diz: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Jurou por quem? Por aquele que vive eternamente. Além disso, como representante do Senhor, os profetas mostraram ao povo que Deus... Ok? E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Vamos lá então comparar esse verso com Apocalipse 10, versos 5 e 6. Apocalipse 10, 5 e 6. Diz o verso 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, verso 6, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, que já não haverá demora. Irmãos, nós vemos aqui duas visões paralelas. Daniel e João estão observando, estão tendo visões semelhantes. Vamos lá ver. Daniel vê seres sobre o rio. João, em Apocalipse 10, vê um anjo poderoso com os pés no mar e na terra. Em Daniel, se faz uma pergunta. Qual é a pergunta que se faz em Daniel? Quando se cumpririam essas coisas? Em Apocalipse, vê-se um livro aberto. Em Daniel, há um ser que jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse também se jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Em Daniel se diz que algo viria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse, com o livro aberto, se diz: já não haverá demora. Então, fazendo esta comparação, nós conseguimos entender que é a mesma visão que estes dois profetas estão tendo. E algumas dúvidas se levantam agora. Primeira dúvida: quem é esse ser em Apocalipse que jura que já não haverá demora? Segunda dúvida: o que aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Já não haverá demora de quê? Vamos lá procurar responder estas perguntas. Primeira pergunta: quem é este ser que jura? Se nós lermos o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, se diz o seguinte: que o poderoso anjo que instruiu João não era outro senão a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Então, é Jesus, em Apocalipse 10, que aparece e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Diz, pondo o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra, mostra a parte que Jesus está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Então, já descobrimos que o ser, em Apocalipse 10,
é Jesus Cristo? Vamos lá procurar responder a outra pergunta que surge enquanto analisamos esta profecia. O que aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Lá em Daniel capítulo 12. O que aconteceria? Vamos encontrar a resposta em Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4. Diz assim Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Irmãos, nós estamos vendo aqui um livro selado até o tempo do fim. O que vai acontecer no tempo do fim? Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. É isto que haveria de acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Um livro selado seria aberto. É a mesma visão que encontramos em Apocalipse capítulo 10, verso 2. Por isso que tenho aqui 2 Bíblias para remir o tempo. Verso 2 diz que ele segurava um livrinho. Mas este livrinho, irmãos, não está fechado, não está selado, como lá em Daniel. Está aberto. Percebem? Então, a visão de Daniel capítulo 12 se complementa em Apocalipse capítulo 10. Em Daniel 12, vê-se um livro fechado, selado, que só seria aberto depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Mas em Apocalipse 10, já se diz que tem um livro aberto para a compreensão. Por isso que já não haverá demora. Então, irmãos, nesta linha de pensamento, vamos procurar responder a outra pergunta. Que livro selado era aquele? Que livro selado é este em Daniel capítulo 12, que só seria aberto, e que já está aberto aqui em Apocalipse capítulo 10? Que livro selado é este? Vamos lá. Daniel capítulo 12, no capítulo, agora dos versos 8 e 9. Vai nos esclarecer que livro selado é esse. Vejam, irmãos, o verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Certo? Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Agora escutemos a resposta do Senhor, ou de Jesus. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, estão seladas até o tempo do fim. Percebe, irmãos? O livro selado, né, aqui é a parte da visão de Daniel, ou das visões de Daniel, que o próprio Daniel não havia compreendido. Irmãos, quando nós pegamos o livro de Daniel, pensando no verso 1, 2, 3, qual é a parte que Daniel não compreendeu? Daniel não compreendeu a visão da estátua do rei Nabucodonosor, ele compreendeu muito bem. Daniel não compreendeu a visão dos 7 animais de Daniel, do capítulo 7. Daniel compreendeu. Qual é a parte do seu livro que ele não compreendeu? Esta parte, irmãos, que o anjo manda, sele. Estas palavras estão seladas. Lá no tempo do fim, muitos esquadrinharão. O saber se multiplicará. Irmãos, voltemos um pouquinho. Daniel capítulo 8, começando do verso 9. E o contexto de Daniel capítulo 8 são alguns animais. Daniel vê um carneiro e um bode. O carneiro representa o reino da Medo-Pérsia. O bode peludo representa a Grécia. E começando do verso 9, se diz o seguinte, Daniel 8, verso 9. De um dos chifres do bode peludo, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Estão falando de Roma imperial. Mas no verso 10, quando diz que cresceu até atingir o exército dos céus, está falando de Roma na sua versão religiosa. Sim. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou.
Estamos vendo um poder romano religioso que pisaria as estrelas do céu, pisaria os anjos do céu, procuraria se engrandecer mais do que os anjos do céu. Verso 11. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. Dele tirou o sacrifício diário. De que maneira? Procurando tomar as prerrogativas que pertencem a Jesus Cristo. Jesus, como o único mediador, esse poder toma essas prerrogativas para si mesmo. E o verso 12 diz: o exército foi entregue como sacrifício diário. Sim, irmãos, o verso 13 diz que Daniel ouviu um santo que falava com ele, né, perguntando: até quando durará esta visão? Nós encontramos aqui Daniel ficando preocupado com a visão, vendo o santuário de Deus sendo profanado, vendo o santuário de Deus e a verdade do santuário de Deus sendo pisada a pés por esse poder. Entende, irmãos, que Daniel não estava compreendendo muito bem quem era este poder. Vamos lá para o verso 14. Depois de Daniel perguntar até quando duraria essa visão, a resposta do anjo, que é surpreendente. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É esta parte do livro de Daniel que o próprio não havia compreendido. É esta parte selada do seu livro que somente seria compreendida no tempo do fim. Por isso que o verso 15 diz, eu espero que os irmãos estejam acompanhando, né? O verso 15 diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Então é esta parte que ele não entendeu. E diz que eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. Então Daniel pede ajuda dos anjos para compreender aquela visão. Os anjos vieram e procuraram fazê-lo compreender. Se nós lermos os próximos versos, não teremos tempo para ler todo o capítulo. O anjo vem e faz-lhe entender que o carneiro representa Medo-Pérsia, o bode, a Grécia. Mas tem uma parte dessa profecia que Daniel, mesmo assim, ainda não compreendeu. Irmãos, o verso 26 nos diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O anjo disse: Daniel, não vale a pena. Cele essa visão. Você não vai compreender. Irmãos, de forma resumida, não teremos muito tempo para detalhar. Nós entendemos que a parte da visão do livro de Daniel que não foi compreendida foram as 2.300 tardes e manhãs. Agora, nós temos que entender que no livro de Daniel, capítulo 8, neste capítulo, existem duas visões que Daniel teve. Uma é a visão geral do capítulo, outra é a visão específica. É por isso que no original do livro de Daniel, existem duas palavras para visão no capítulo 8. A primeira palavra é azon, que significa visão completa. A outra é maré, que significa visão específica, dentro do capítulo. Então, por exemplo, em Daniel 8, verso 1, se diz: no terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Qual é a palavra original usada aí? É azon. Tive uma visão geral do capítulo. Mas, no verso 26 do mesmo capítulo, já quando o anjo vem explicar, né, as 2.300 tardes e manhãs, diz que a visão da tarde e da manhã, a palavra visão usada aí no original é maré, visão específica. Então, irmãos, a parte que Daniel não compreendeu, do capítulo 8, é a visão específica, as 2.300 tardes e manhãs. Isso foi o que ele não compreendeu. Então, irmãos, passaram-se 11 anos. Daniel procurando, orando, jejuando, para entender o que significava aquela visão. E Daniel percebeu que a visão de Jeremias, relativa aos 70 anos de cativeiro, o povo judeu na Babilônia, estavam chegando ao final.
ele ficou muito preocupado. Muito preocupado. Ele orou por seu povo e, acima de tudo, pelo templo. Deus, por amor a Daniel, vem agora para ajudar-lhe a compreender a visão. Que visão? Que visão? A maré, a visão específica de 2.300 tardes e manhãs. Irmãos, Daniel capítulo 9, vamos ser bem breves aqui para avançarmos no ponto essencial desta meditação. Daniel capítulo 9, verso 23. O anjo agora vem para explicar. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. O anjo começa a explicar no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Essa palavra determinadas significa 70 semanas estão cortadas, retiradas do grande período das 2.300 tardes e manhãs. Então Deus cortaria do longo período 70 semanas, são 490 anos, especificamente para o povo judeu. Durante este período, certas coisas deveriam acontecer para esse povo judeu. Vejam aí, primeira coisa que deveria acontecer, fazer cessar a transgressão. Neste caso, o pecado de rebelião do povo judeu. Outra coisa que deveria acontecer durante esse período, devia se expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Isso só era possível através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Terceira coisa que deveria acontecer nesse período, selar-se a visão, dar fim à profecia. Quarta coisa, ungir o Santo dos Santos. E a palavra aí, Santo dos Santos, é Kodesh, Kodeshim. Não se refere especificamente ao lugar santíssimo, mas ao santuário comum. Então, durante esse período, ou até o final deste período, haveria uma inauguração do santuário celestial. Agora, quando começam essas 70 semanas, o verso 25 diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Irmãos, existiram muitos decretos para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro decreto foi do rei Ciro, em 538 a.C. O segundo decreto foi do rei Dario, em 520 a.C. E neste decreto o templo foi reconstruído. O terceiro decreto foi do rei Artaxerxes, em 457 a.C. E já neste decreto, a cidade e os muros foram reconstruídos. E o rei Artaxerxes também lançou outro decreto em 444, já a cidade foi reconstruída. Qual é o decreto mais significativo aqui para o início da contagem deste período? É o terceiro decreto, em 457. Os muros foram reconstruídos. Irmãos, temos aqui um gráfico, não vou poder mostrar, mas eu acredito que os irmãos todos têm noção daquilo que estamos dizendo, que de 457 começam 49 anos de reconstrução de Jerusalém até o ano 408. Então, do ano 408, contamos mais algum período até a chegada do ungido. O ungido é Jesus Cristo. E ele falou em em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Jesus disse que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus diz que o tempo está cumprido, está falando especificamente tempo profético. Jesus é ungido no seu batismo, isto no ano 27 depois de Cristo. E a Bíblia diz no verso 26 de Daniel 9 que depois das 62 semanas, o ungido seria morto. Seria morto, mas ele faria aliança por uma semana com o seu povo. Uma semana são 7 anos em profecia, literalmente. Seria do ano 27 até o ano 34. Na metade da semana, no ano 31, Jesus faria cessar o sacrifício. Então nós vemos que de fato isto aconteceu no ano 31. E faltariam 3 anos e meio para completar-se a profecia das 70 semanas. No ano 34, quando o povo judeu rejeita a mensagem de salvação, apedrejando o primeiro mártir. Irmãos, as 70 semanas foram cortadas do longo período das 2.300 tardes e manhãs. Então, restariam 1.810 anos para completar-se
a profecia toda. Hoje, nós, adventistas, entendemos assim esta mensagem. Mas os pioneiros da igreja, felizmente, por não terem aquela luz completa, não entenderam desta forma. Eles entenderam que a purificação do santuário representava a volta de Jesus Cristo a este mundo para purificá-la com fogo. Mas esta decepção, este desapontamento por não compreender a profecia, foi predita. Foi predita esta decepção. Levo os irmãos de volta a Apocalipse 10, verso 8. Estamos chegando ao final. Apocalipse 10, começando o verso 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, dizendo: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora, irmãos, nós já sabemos que livro é esse. Que livro é esse? Sim, o livro aberto para a compreensão. Que Daniel não havia compreendido. O livro das 2.300 tardes manhãs. A profecia das 2.300 tardes manhãs. O anjo agora diz: vá, pegue o livro aberto. Vamos ler o verso 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Comer o livro é uma espécie de estudar o livro, amar o livro, tomar as promessas desse livro de forma muito profunda. Tomar o livro, né? Comer o livro. E diz que ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Verso 10, irmãos. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o estômago ficou amargo. O estômago ficou amargo. Daniel 12, verso 10, se diz que muitos esquadrinhariam. Muitos seriam embranquecidos, purificados e provados. Os sábios entenderiam. Foi o que começou a acontecer. Depois da grande perseguição dos 1260 anos, uma luz começou a jorrar sobre o povo de Deus. Eles começaram a compreender a profecia. O livro começou a ser aberto. Muitos avanços no Evangelho foram vistos. Por exemplo, em 1831, a publicação de Irving sobre a exposição do livro do Apocalipse. No mesmo ano, Guilherme Miller começa a pregar a mensagem do Advento. Em 1838, a publicação de Josias Litch, O Clamor da Meia-Noite. Em 1840, a publicação dos Sinais dos Tempos. No mesmo ano, a primeira Conferência Geral de Crentes Adventistas Milleritas em Boston. O Evangelho começou a ser pregado de forma poderosa. A mensagem foi e ela se tornou doce comum. Mas infelizmente, irmão, aconteceu aquela decepção, desapontamento, que estava profetizado, estava predito. O povo de Deus foi pego de surpresa, não compreendeu muito bem esta visão. Agora, irmãos, 22 de outubro de 1844 chega. O povo está aí preparado para receber Jesus. Imaginem ter vendido tudo, sua casa, propriedades. Eles confessaram seus pecados e estavam prontos para receber o Salvador. Desde a manhã, madrugada, eles estavam ali cantando, louvando a Deus, aquela expectativa. Meio-dia, nada. A noite começa, nada. Felizmente, passou o dia de Jesus. Grande decepção. Mas, irmãos, eu quero parar agora e meditar com vocês. Como é que foi a experiência destes nossos irmãos? Nestes momentos em que aguardavam o aparecimento de Jesus. Ellen White, no livro Cristo em seu Santuário, página 78, ela diz o seguinte, prestem muito bem atenção. Com inexprimível desejo, os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade, viam aproximar-se a hora. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que ante gozando a paz
que desfrutariam do glorioso futuro. Continua. Pessoa alguma que haja experimentado esta confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. É difícil esquecer tudo aquilo que passou por essa experiência. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado, como se estivessem no leito de morte e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos às cenas terrestres. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções do seu coração. Eu depois darei mais detalhes. Continua. Não houve confissão de vestes para a ascensão. Não. Todos sentiam, porém, a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Suas vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. E Ellen White termina dizendo: Oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame de coração, a mesma fé ardorosa, resoluta. Oxalá. Irmãos, temos aqui 6 pontos importantes que eu quero subir da experiência dos nossos irmãos que aguardavam o aparecimento de Cristo em 1844. E nós estamos muito mais próximos deles de ver Jesus. Primeiro ponto, eles permaneciam em doce comunhão com Deus. Relacionamento profundo com Jesus. A pergunta que eu faço hoje para a igreja: estando mais próximos do aparecimento de Cristo, estamos nós em doce comunhão com Deus? E aqui a palavra é interessante. Permanecia. Uma coisa é estar, outra coisa é permanecer. Permanecemos nós em doce comunhão com Deus? Segundo aspecto, as ocupações seculares foram, em sua maior parte, postas de lado. E eu não estou aqui para comentar preguiça. Não. Nós devemos trabalhar até que Jesus venha. Mas, irmãos, os nossos irmãos adventistas mileritas priorizavam a espiritualidade. Mas hoje nós fazemos o contrário. Estando mais próximos da volta de Jesus, eles priorizamos as ocupações terrenas do que o nosso preparo. Terceiro aspecto, viviam como se estivessem quase a fechar os olhos às cenas do mundo. Eles não estavam iludidos com o mundo. E hoje, estando mais próximos da volta de Jesus, estamos nós cerrando os nossos olhos às coisas. Ou estamos correndo de um lado para o outro, buscando as coisas terrenais, as coisas passageiras. Estamos iludidos com... Não queremos saber das profecias. Não queremos saber da volta de Jesus. Não queremos pregar o Evangelho. Por quê? Porque o mundo nos apraz. O mundo nos fascina. Iludidos com as coisas do mundo. Quarto aspecto. Eles examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções do coração. Imagina, irmão, viver num exame profundo de coração, momento a momento. O que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos imaginando? Os nossos irmãos viviam assim. Por isso que eles estavam preparados. Aconteceu o desapontamento, mas valeu a pena para nos dar o exemplo de que é assim que nós precisamos viver para receber Jesus. Quinto aspecto, não houve confecção de vestes para a ascensão. Eles não prepararam roupas para a ascensão. Isso significa que eles não viviam como se fossem levar os seus bens para o céu. Mas nós vivemos assim, muita gente. Vivemos como se as coisas que conquistamos no mundo, a glória do mundo, os diplomas do mundo, o sucesso do mundo, fôssemos levar para o céu.
Irmãos, a única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. É o nosso caráter. E o caráter nós formamos de joelho, em comunhão com Jesus. Eles não prepararam roupa, mas nós preparamos muita coisa. Tratamos de muitas coisas, como se fôssemos levar essas coisas para o céu. Sim, vamos conquistar estas coisas. Vamos trabalhar, vamos construir grandes coisas, grandes templos magníficos. Mas estas coisas não levaremos ao céu. Temos que priorizar a formação do nosso caráter. O último aspecto. Eles sentiam a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com Deus. Preparados para viver com Deus Santo. Oxalá, diz a irmã White, oxalá que este espírito ainda existisse no povo de Deus. Nós vemos este espírito no povo de Deus hoje. Vemos, irmãos, o desapontamento foi predito. Aconteceu, foi predito. Mas não era o fim, era o começo de uma jornada. Irmãos, vamos terminar. Vamos terminar. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Verso 11 nos diz, eu gosto desta parte. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, não era o fim. O desapontamento não era o fim, era o começo. É preciso que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que mensagem o povo adventista recebeu como responsabilidade para comunicar o mundo? Vamos lá, irmãos. Apocalipse 14, verso 7. De forma bem resumida, bem prática. Começando do verso 6. Ok, verso 6, sim. Ouvi uma voz, né, de anjo. Aliás, vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Tinha na mão o evangelho eterno. Verso 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que prega que chegou o juízo em 1844. Essa é a nossa responsabilidade. Adorai. Não é para adorar a criatura agora, é adorar o Criador. Mas a nossa missão não termina aqui. Muitas vezes nós paramos aqui, mas não termina aqui. Verso 12, verso 8, segunda mensagem angélica. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que está dando ao mundo o vinho que embriaga. Terceira mensagem, se alguém adorar a besta. Nós temos estas três mensagens para pregar. Irmãos, nós, volto a dizer, estamos mais próximos de ver Jesus do que os nossos irmãos mileritas. O que falta para acontecer para Jesus voltar? Vejam, irmãos, nós somos a geração pós-1798, quis dizer, geração pós-1798. Ou seja, vivemos o tempo do fim. O tempo do fim começou lá. Somos a geração pós-1844. Vivemos na hora do juízo, dia da expiação. E o sumo sacerdote em breve vai sair do lugar santíssimo. Somos a geração pós-1929. Vivemos no tempo da cura da ferida mortal. O que vem depois? O mundo se maravilhando após a besta, a lei dominical. E eu pergunto, o que falta, então, para acontecer, para Jesus voltar? O que falta? O seu povo ser batizado pelo Espírito Santo para dar o alto clamor. Isso que Deus está precisando agora. É por isso que Jesus está demorando agora. E Ele não está demorando, não. Mas Jesus está à espera que o povo seja batizado no Espírito Santo. Nós vivemos num momento em que tudo pode acontecer. Irmãos, tudo pode acontecer, porque as profecias já se cumpriram. Falta Jesus voltar. É tempo do nosso preparo, é tempo de vivermos com os olhos do
papel. E termino com a pergunta de reflexão. Entre nós e os irmãos adventistas, quem está mais próximo da volta de Jesus? A resposta: nós estamos mais próximos da volta de Jesus. Eu queria terminar com uma oração. Eu acredito que depois tem um momento de perguntas, mas eu queria terminar com uma oração. Convido os irmãos. Obrigado, nosso Pai, por estes 6 conselhos especiais, a fim de estarmos preparados para o seu encontro. Os nossos irmãos tiveram aquele desapontamento, mas valeu a pena, porque eles nos deram um exemplo do que é um povo preparado para o encontro consigo. Hoje, nós queremos estar assim também preparados, porque não haverá outro desapontamento. A volta de Jesus é iminente e é certa. Logo teremos o nosso Salvador. Buscamos, Senhor, a chuva serótica sobre os nossos líderes, pastores, nossos anciãos, sobre toda a sua igreja, todos aqueles que buscam. Pedimos, Pai, derrame o seu Santo Espírito. Usa-nos, capacita-nos como instrumentos para levar as 3 mensagens angélicas a um mundo que perece. Essas 3 mensagens angélicas centram-se em Cristo. É a justificação pela fé, a mensagem central destas 3 mensagens. Isso, Senhor, ajuda-nos a transmiti-la com fervor, com amor, para que o mundo seja divertido e salvo dos grandes juízos que virão. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Uau, Muito obrigado, irmão Onésimo. foi maravilhoso. Interessante, agora você falando na oração, a mensagem central é a justificação pela fé. Não sei se você sabe, mas justamente nesses últimos 15 encontros, 14 encontros, vai ser o próximo, vai ser o 14, nós temos tratado justamente sobre esse tema, justificação pela fé. Que a gente está estudando com o irmão Wolf. Exatamente. E aí você trouxe na oração, aí o que a gente vê? O mesmo Espírito, sabe? E isso que você você trouxe sobre a proximidade, sobre o capítulo 8 de Daniel, muito bom, muito obrigado. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. E a própria Espírito Profecia fala, né? A irmã White fala, nós temos que estudar Daniel e Apocalipse juntos. E você trouxe exatamente essa ligação. Eu nunca tinha me apercebido que a visão de João do livrinho era um livrinho da visão de Daniel. Que interessante, foi muito, mas muito bom. Professor Onésimo, tem alguns minutinhos, eu sei que já é tarde, me diga 5 minutos, 2 minutos, para que a gente coloque aqui, disponível aqui para algumas pessoas, caso queira fazer alguma pergunta. Ok. Sem problema. Ok. Joia. Alguém tem alguma pergunta? Eu já tenho. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Onésimo Moyambo? Eu vou começar. Professor Onésimo, qual é a sua profissão atual, a sua atividade profissional e o que foi que levou para que você se aprofundasse e estudasse tanto o assunto das profecias a ponto de abrir um canal e dividir com todos nós, né, um pouquinho também, né, desse livrinho, né, delicioso na boca, né, e distribuir, e quais são as dificuldades de manter esse canal ainda aberto, porque às vezes eu fico tão chocada que os temas que você traz é tão importante, mas para o mundo, né, é terrível, né, para a hoste satânica, e graças a Deus ela ainda se mantém aberta, que a gente já foi derrubado 2 vezes. Bem, agradeço por não fazer uma pergunta muito difícil, né? Quando a irmã Ellen disse que tinha uma pergunta, eu comecei pensando, meu Deus, ela é uma teóloga, o que eu vou responder? Mas ainda bem que não é uma pergunta difícil. Bem, eu sou musicólogo de profissão, estudei
musicologia, tenho também pós-graduação em musicologia, sempre gostei. Sou professor de música, né? Professor de música num conservatório em Maputo, sou pianista e gosto também de ensinar outros instrumentos, violino, flauta. Gosto de trabalhar com orquestras, né? Participo de uma orquestra na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, como pianista, um pouco de violino, né? Agora, eu sempre gostei de pregar. E o meu pai sempre me encorajou a fazer isto. Ele tem uma estante com muitos livros, com as lições de 1985. Eu sempre pegava aquelas lições e dava. E encontrei umas lições de 1989. Trata sobre o Apocalipse, né? Acredito que foi o Dr. Karl Hoffmann, uma coisa assim. E comecei a estudar. Eu entendi que são coisas relevantes. Quando saiu o filme A Última Batalha, eu assisti com meu pai. Fiquei muito chocado com aquele filme. Me impactou muito. Eu decidi, não, eu quero aprofundar sobre esse assunto. Eu quero saber mais sobre isso. Então, comecei a estudar com a ajuda de alguns irmãos na igreja, mais velhos também. E veio esse gosto de estudar as profecias. Eu entendi que não são coisas de brincadeira, são coisas reais que estão acontecendo. É meu dever também compartilhar. Sou evangelista e gosto de transmitir a mensagem do Senhor, onde quer que me convidem para pregar, sempre que possível, vou, glória de Deus, para essa missão. Amém. Certo. E quais foram as dificuldades que você... Como foi que você abriu o canal e quais foram as dificuldades e como é que você consegue se manter sem ninguém lhe derrubar? Já havíamos esquecido desse pormenor. Bem, na igreja nós tínhamos um grupo de jovens. Nós gostávamos de fazer poemas, escrevíamos poemas e decidimos também trabalhar como evangelistas. Os jovens cresceram comigo, eles estão na igreja. Então decidimos ter um pequeno estúdio na igreja. Nós temos uma igreja bem aqui da minha rua, né? Uma igreja grande, tem salas, tem edifícios. Em um dos edifícios nós montamos um estúdio, né? Algo bem simples, né? Começamos ali a gravar algumas mensagens. Criamos o nosso primeiro canal chamado Uma Mensagem Urgente, mas não avançou tanto assim. Infelizmente o canal acabou parando. Foi então que em 2019, não, foi 2020, quando começou o coronavírus, ficou parado, eu decidi, Senhor, eu vou abrir, um novo canal. E, graças a Deus, consegui encontrar um fundo para comprar o material necessário. E montei aí, em casa, um pequeno estúdio para fazer esse trabalho. Então, gravamos uma série, a série Sinais dos Tempos, eram 15 episódios. Então, foi assim que surgiu esse gosto. O nome do canal era Professor Onésimo no começo, depois mudamos para a Escola de Profecia, que é o que existe hoje. Graças a Deus, está aí, muitos irmãos vêm apoiar. Agora, em termos de desafios, são vários, né? YouTube, ele trabalha com políticas. E uma das políticas eles consideram discurso de ódio para tudo aquilo que parece estar falando mal de outra instituição. Mas, pegando as 3 mensagens angélicas, não é necessariamente falar mal, mas mencionar o nome
do Papa, dizer algumas coisas, não concordar com ele, às vezes é considerado discurso de ódio. E se os irmãos, alguns irmãos que acompanham já perceberam, busco sempre, principalmente nos últimos vídeos, falar de forma assim, não muito, diria, não é um ataque, né? Falam assim de forma aberta para que eles não achem isso um discurso de ódio. A Escola de Profecia já teve 2 avisos do YouTube. Primeiro, eles simplesmente disseram que esse tema não. Eles retiraram o vídeo. Falamos um pouquinho sobre... Foi um vídeo que eu coloquei sobre a vacinação. Eu não estava discordando como tal, apenas coloquei vídeos de um padre dizendo que o próprio padre dizendo que a vacinação, tal. Então eu coloquei, apenas foi uma postagem. O YouTube, algumas horas depois, mandou-me um e-mail dizendo que esse tipo de conteúdo viola as nossas políticas, nós vamos remover. Bem, algum tempo depois, porque eu havia gravado 2 vídeos ligados a essa questão de vacinação, eu já tinha gravado um vídeo antes, mas não falei especificamente, não coloquei vídeo de nenhum padre falando abertamente. Então eles descobriram esse outro vídeo também, mandaram-me um e-mail dizendo: nós avisamos que da próxima vez, mas eu já tinha feito isso antes, da próxima vez nós cancelaríamos o seu canal por uma semana. Então foi isso que aconteceu. Uma semana sem postar nada. E de lá para cá não tivemos mais nenhum aviso. Procurei entender da parte deles, eles disseram que não. Nós temos políticas, esse tipo de tema, eles chamam de desinformação médica. Nós não podemos aceitar aqui. Então tudo bem, ficou assim. Agora, como é que nós temos mantido o canal? O canal se mantém mesmo por esforço pessoal. E em algum momento nós ativamos a monetização. Graças a Deus, eles permitiram que isso acontecesse. E através da monetização que o próprio canal tem, nós conseguimos pagar a internet, pagamos a luz e conseguimos custear algumas despesas que nós temos para certas coisas e também para o evangelismo. Ok, foi muito bem respondido. Não sei se o senhor concorda, né? Se caso alguém queira fazer alguma doação, né, para ajudar a manter esse trabalho, entre em contato conosco, né? Vai ser um prazer ajudar o irmão Onésimo Muyambo. Bem, temos uma perguntinha aqui, tem várias perguntas, viu? A primeira, Catherine. Depois tem uma pergunta aqui que alguém deixou por escrito, o Tiago vai ler. Mas, Catherine, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão Onésimo. Antes da minha pergunta, eu queria contar um pequeno testemunho com o irmão Onésimo. Eu retornei aos pés de Cristo no ano 2020, né? E eu vim com sede de estudar a palavra, porque eu era mais adventista nominal, nunca tinha lido nada de Ellen White, simplesmente eu ia para desfilar na igreja ali e nada entendia. Mas Cristo me resgatou e eu vim com fome e sede de estudar a palavra dele. E eu, em determinado momento, o Espírito Santo me guiando, orientando que eu tinha que ler Daniel e Apocalipse e o Espírito de Profecia, e eu falava: Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma criança nesse assunto e eu não entendo. Só que, além de eu pegar os textos e contextos do livro de Daniel e Apocalipse, eu gostaria muito, Pai amado, que o Senhor me mostrasse o grande conflito na atualidade, para que eu pudesse compreender essas mensagens. Por favor, e orava ao Senhor assim, porque eu sou uma pessoa leiga, e uma pessoa que eu tenho dificuldade de compreensão, e eu preciso que o Senhor me ensine. A resposta da minha oração foi o canal do irmão Onésimo, que aqui no Brasil era pouco conhecido na época. Então, a partir dali, eu difundi bastante o canal aqui no Brasil, tá, irmão Onésimo? O pessoal não conhecia o canal aqui do Brasil, comecei a trazer a mensagem, porque depois da minha oração, dias depois, do nada, apareceu uma indicação para o teu vídeo, porque ninguém assistia aqui no Brasil, pelo que eu entendo,
E Deus respondeu a minha oração ali, e eu comecei, então, acho que foi 2020 ou 2021, eu comecei a acompanhar o canal, né? Então, eu cheguei de pegar, desde o início ali do canal, acompanho o canal desde então. E tem sido muito importante para mim, porque depois eu fui entender como é que Deus trabalha com atalais, o Senhor, trazendo a questão do livro Grande Conflito. Você trabalha bastante a questão do Grande Conflito, né? Então, eu fiquei muito feliz em poder compreender o Grande Conflito no dia a dia, os eventos do dia a dia, né? Então, isso foi, Deus seja louvado por esse trabalho que você está fazendo. E a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: o irmão Onésimo, eu creio que não tenha tido acesso, mas o irmão Onésimo teve acesso ao livro Como, de Justificação pela Fé, que o irmão Ovid foi, na verdade, ele só simplesmente copiou e colou, porque, na verdade, ele não é o escritor, ele mesmo fala, ele escreveu, na verdade, os assuntos da mensagem de 1888, e o irmão Ovid, inclusive, me perguntou semana passada se você tinha tido acesso a esse livro, mesmo que fosse em PDF. Ele perguntou, eu falei, eu vou verificar, vou aproveitar que o irmão Onésimo estará lá na sala, vou perguntar para ele por quê. Porque a mensagem é de Minneapolis, de 1888, só que agora ele reúne toda a justificação pela fé, 20 anos de estudo em cima desse assunto, e Deus abençoou e ele compilou o cerne da mensagem em um livro de 20 anos de estudo. Inclusive, é este material que está sendo estudado aqui todos os sábados com o grupo Bereanos. Então, a pergunta é: se o irmão teve acesso, e se não teve, se gostaria de ter acesso a esse material? Recebi o material em PDF. Agora não sei se será o mesmo, né? Irmã Ellen, o irmão Fábio me mandou. Acho que é o mesmo. Já dei uma leitura nas primeiras páginas. Perfeito. Ok. Amém. Bom, muito obrigado por ter compartilhado o testemunho, irmã Catherine. Rose, faça a sua pergunta, e aí a gente finaliza com a pergunta da Lilian, que o irmão Onésimo fica tarde para ir lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão Onésimo. Bom, meu nome é Rose Machado. Eu moro aqui no norte do Brasil. E sou, assim, uma espectadora ativa do canal Bereanos. Amo de paixão esse canal. E também da Escola de Profecia. Gosto muito, me mantenho atualizada e estou sempre compartilhando também. A minha pergunta é sobre a questão dos 6.000 anos. O que o irmão Onésimo pensa sobre o assunto? Ou nos seus estudos, qual a sua conclusão? Ok. Bem, não esperava por essa pergunta, né? Mas, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Bem, eu tenho que admitir, essa é a minha visão pessoal, tenho que admitir que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. O pastor Jonathan, ele já entrou em contato comigo, acredito que conhecem. Ele compartilhou o seu material, o seu livro, e eu li. Bem, muitos pregadores adventistas, falando de Doug Batchelor, o pastor Walter Tate, têm falado sobre o tema, né? Têm falado sobre o tema, os 6.000 anos. O próprio livro Grande Conflito, muitas vezes eu, quando li, até me perguntava, porque Ellen White fala, né? Passaram-se 6.000 anos, falando no contexto dos salvos no céu. Passaram-se 6.000 anos. Então isso nos dá a entender que se ela foi inspirada por Deus para escrever aquilo, faz muito sentido. Os 6.000 anos, na verdade, sejam o prazo para o pecado no mundo e o descanso sabático durante os 1.000 anos. Mas ainda não entrei muito na profundidade do assunto. Ainda estou
Ainda estou, na verdade, estudando, né? Ainda estou, na verdade, estudando. Maravilha, muito obrigado, meu irmão Onésimo. Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer só mais uma fala aqui. Professor Onésimo, existe um material excelente, que inclusive eu fiz esse estudo há 2 anos atrás, com o professor Eduardo Plata. Não sei se o irmão Onésimo teve acesso a esse estudo, a esse material. O pessoal da Verdade Presente aqui do Brasil teve acesso. Eu fui uma das primeiras aqui do Brasil a ter acesso a esse material na época, para membros normais, porque esse material na época foi disponibilizado para pastores, né? Como é um assunto polêmico, né? Um assunto que envolve uma questão de literalidade ou não, né? Um assunto que desperta essa questão. Então, assim, esse material ele foi tido como um material, ele foi visto, na verdade, pela Associação Geral, tá? E o representante do calendário pela Associação Geral veio ao Brasil, conversou com o irmão Eduardo Plata, passou, não sei se é 1 ou 2 dias estudando com ele o assunto, tá? E ao final do estudo, a conclusão foi que o calendário ele é perfeito, porque a referência de calendário de todos os calendários do mundo é a adventista, né? Ele é pós-PhD na área, inclusive comentarista bíblico, e ele falou assim que o calendário do doutor Eduardo Plata, ele é perfeito. Só que a única coisa que eles não tomariam que eles não concordam é a literalidade dos 6.000 anos. Todavia, segundo esse estudioso, esse da Associação Geral, ele disse que o calendário que o doutor Eduardo Plata apresentou e toda a história dele é perfeita, não tem erro nenhum, inclusive eu fiz o estudo, ele já tem 5 ou 6 anos trazendo esse material, ninguém consegue achar um erro nele, porque ele é perfeito, com Bíblia e profecia, ele construiu esse material em cima de Bíblia e profecia, então 100% das datas do profecia e da Bíblia bate perfeitamente. Então, não tem erro nele. Mas a questão é a questão da literalidade. Caso o irmão tenha interesse nesse material, eu tenho disponibilização desse material, eu posso fornecer com todo carinho, eu posso passar aqui para ele, para o Tiago, para poder te encaminhar, não tem problema nenhum, se caso houver interesse. Claro, claro. Todo o material é bem-vindo. E eu quero aprofundar sobre esses temas também. Agradeço. Tem mais alguma questão? Irmão Tiago? Onésimo, eu gostaria de te fazer. Sim. Onésimo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, fique à vontade, irmão. De acordo com o andar da carruagem, de acordo com o que você tem acompanhado, né, que tem cumprido as profecias, você acredita que nós ficaremos neste mundo ainda mais 5 anos? Essa pergunta é fácil, né, irmão Onésimo? Desculpa, irmão, né? Mas esse grupo é bereano, a gente procura estudar um pouquinho mais. Ok. Bem, na minha maneira de observar as coisas, parece que não. Porque o que está se preparando agora na América vai muito de encontro àquilo que você disse. Né? É verdade que não podemos marcar tempo e também pode passar esse tempo, mas para mim não teríamos esse tempo todo, porque os conservadores americanos eles prometem mudar a América. Isso é uma coisa que eles já lançaram um livro de 920 páginas com o título O Mandato de Liderança, a Promessa Conservadora. Eles detalham ali que nos primeiros 180 dias da nova governação,
eles pretendem inundar Washington de grandes conservadores. E as pesquisas recentes, as pesquisas de voto, mostram que Donald Trump, que é o potencial candidato para o Partido Republicano, está à frente de Biden. Em outras palavras, ele pode ganhar as eleições. E se Biden ganhar as eleições, irmãos, sem querer olhar para uma pessoa ou um partido, porque a Bíblia não descreve uma pessoa nem um partido, mas um poder. Mas Trump e o seu partido estão muito interessados em fazer andar aquela que é a agenda. Nós, no seio adventista, sabemos muito bem que vai dar o decreto dominical. Eles controlam o movimento nacionalista cristão, eles controlam o movimento que busca unir igreja e Estado, são os republicanos. Eles controlam o movimento da Convenção dos Estados, eles querem emendar a Constituição. Caso Donald Trump ganhe, entra também esse projeto de 2025. E na página 589, não estou muito certo desse documento, eles dizem claramente lá, no Departamento ou no Ministério do Trabalho da América, estão lá as leis sabáticas. As leis sabáticas querem transformar a América num país judaico-cristão. Agora, isto pode acontecer logo nesses os primeiros 180 dias que eles planejam, mas também pode ser depois, ou pode não acontecer agora. Mas, na minha opinião, nós não temos, olhando para estes aspectos, nós não teríamos assim muito tempo. Agora, só Deus é quem sabe trabalhar o seu tempo também. Amém, irmão. Amém. No Espírito de Profecia, tem uma fala da irmã White, quando ela diz que é-nos obrigatório saber os tempos. É verdade. Ela não data, mas saber os tempos, a gente é fã de Satanás. Da linha. Como é a aceitação da verdade presente no seu país? Estou a ter uma falha aqui na internet, está travando um pouquinho. Peço para repetir. Como é essa questão do o país aí para perdão. A pergunta é, irmão Onésimo, como é a aceitação da verdade presente no seu país? Ok. Bem, aqui em Moçambique, estou em Moçambique, né, na África Austral, não se fala... isso, a pergunta do irmão Tiago é dentro da igreja ou mundo afora? Pode falar. Da igreja, penso. Pode falar. Acho que Dentro da igreja, né? Ou no mundo? Não, eu creio que seja no seu país, a dificuldade, porque a gente sabe Sim. das necessidades, a religião que seja nesse... não sei se deu para ouvir, irmão Onésimo. A internet aqui está oscilando bastante. Está travando também. Peço voltar a Bom. repetir a pergunta. Então, a pergunta é como é a aceitação da verdade presente no seu país? Muito possivelmente, a Lilian está falando sobre a aceitação entre os não adventistas, Isso. como é o evangelismo, né? Aí no seu país, devido à religião predominante da África e aos problemas da África. Bem, aqui em Moçambique, o cristianismo é a religião predominante, tem o islamismo, depois as religiões tradicionais são a minoria. O que acontece é que a nossa igreja não é que não tem uma força para impactar o país, mas é que não há muito envolvimento, na verdade, na pregação da mensagem.
Nós em Moçambique temos poucos pastores. Ainda somos uma união-missão. As igrejas não são tantas assim. Existem, né? Nós aqui somos aproximadamente 400 mil membros no total em Moçambique. Não tem sido muito fácil, mas também não é muito difícil. As pessoas ouvem as mensagens cristãs, as pessoas ouvem a mensagem adventista, a distribuição dos livros, até porque a igreja tem um pouco de visibilidade devido às escolas. Tem muitas escolas adventistas, colégios, internatos, tem uma universidade. Então, por causa desse nome, eles acabam aceitando ou recebendo a mensagem sem problema. E ainda existe aquela dificuldade mesmo de se evangelizar, principalmente nas regiões onde há mais igrejas nas capitais, nas cidades capitais, mas no campo ainda há muita dificuldade, são poucas igrejas. E se existem, é uma filial, ainda tem uma igreja construída. As dificuldades são muitas, né? São muitas. Temos tantos anos assim de igreja. São 50 anos, talvez. Entendi, irmão Onésimo. Pois bem, muito obrigado pelas respostas, muito obrigado pelo seu tempinho. Deus continue abençoando o senhor. E sei que o senhor também está para casar, não sei se vocês não sabem. A gente vai estar orando aqui no Brasil. Meu querido. Mas, meu querido, eu gostaria de fazer uma oração pelo senhor e para a gente finalizar esse momento. Deu para ouvir? Senhor Deus, muito obrigado pelo irmão Onésimo ter trago essa mensagem. E a minha internet é muito ruim, Senhor, então eu vou ser curto na mensagem, na oração. Que o Senhor abençoe a vida dele, Senhor, o canal. O Senhor livre ele e dê ânimo, Senhor, para que não desista. Sabemos que os empecilhos são muitos colocados pelo inimigo das nossas almas, mas creio que o Senhor pode salvá-lo, pode livrá-lo, e pode sim, Senhor, fazer desse homem um grande evangelista junto com sua esposa em Moçambique, como tem sido. O Senhor abençoe ele grandemente em sua missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, muito obrigado. Feliz semana a todos. Irmão Onésimo, muito obrigado de coração. Amém. O link do canal Berê. Amém. E se inscrevam no canal, viu? Da Escola de Profecia. Gente, o link do canal do Grupo Benelos também está na descrição, viu? Se você quiser ver na aula de perguntas e respostas, você consegue entrar se você ainda não participa. Até amanhã, se Deus quiser.